Eu vou contar minha experiência hoje de como foi o meu casamento. Vai fazer 10 meses que eu me casei. O nosso casamento foi bem simples, foram 60 convidados, foi em dia de semana. A gente fez assim algumas coisas pra economizar, com certeza, porque casamento, você faz casamento com 5 mil, com 10, com 20, 30, 40 e além, infinito. A gente dividiu meio a meio, né, pra gente aí fazer uns gastos mais equilibrados. Então eu decidi compartilhar umas dicas com vocês pra não entrar num casamento assim com muito nem entrar, nem ficar durante, nem depois, não ter dívidas e estresse. Minha primeira dica é reveja os clichês. Sério, tem clichê pra muita coisa em casamento. Eu tiro logo pro porta-guardanapo, porque quando me falavam de porta-guardanapo, a minha gente esqueça. Eu nem uso aquelas, sabe? Eu sei, gente, é bonito, é etiqueta, fotos, tudo assim, mas pra mim não fazia sentido ter porta-guardanapo. Não me lembro de nenhum convidado, não sei nem se eles perceberam que não tinha guardanapo, mas não. Não fui atrás de guardanapo. Porque você paga, né, por guardanapo, tipo, entra ali no orçamento e eu acho desnecessário. Enfim, todo isso aí vai ser minha experiência, minha opinião sobre as coisas. É só pra você, como eu disse na dica, reveja os clichês, porque às vezes não faz sentido pra você nem pro seu cônjuge, sabe, pro seu futuro cônjuge. E também tem a questão do pré-wedding. O pré-wedding, eu sei que tem muita gente que faz, é legal, é bonito, coloca as fotos lá no dia do casamento ou não, ou é só pra guardar de lembrança, beleza, ok. Mas eu não tive. Eu não tive e não me arrependo por não ter tido. Eu não sei se é porque Ciano e eu já somos meio tímidos, assim, pra posar pra fotos e tal. Mas a gente não quis isso, sabe? Era mais um gasto e quando eu ia ver orçamento, sabe? Nossa, fotografia é no Google. Se você já tá pesquisando aí, se você já tá dentro dessa coisa toda do casamento, sabe que tudo é muito caro. E eu lembro de quando os fotógrafos, né, me passavam um orçamento e tudo, e caramba, era muito acima do que eu pensava. Eu até dizia, não vou fazer. Não vou fazer fotografia. Mas aí minha irmã, ela ficou falando que é importante, que é interessante, que depois, tipo, o que fica são as fotos. E eu valorizo o trabalho de fotografia, só porque é caro, né, pra casamento. Mas, graças a Deus, deu certo a gente ganhou de presente. E não foi mais de R$ 1.000, aquela coisa toda, não. Foi um fotógrafo já fez de uma maneira mais simples, ele foi sozinho. Pesquisa bastante, chora. Eu não sou muito a favor de você fazer, sabe, aquela pechincha, como se você estivesse desvalorizando o trabalho daquela pessoa. Mas eu falo porque tem coisas que pra noiva, pra casamento é tudo muito mais caro, sabe? Eu não sei porquê. Se em outra festa você faria o mesmo trabalho e não seria esse valor, é só porque é casamento. Aí meio que tá todo mundo querendo gastar muito ou podendo gastar muito. Enfim, sobre os clichês, né? Porta-guardanapo, pré-wedding, aliança muito cara, inclusive eu tô sem minha aliança aqui, mas minha aliança, nossa aliança, né, foi feita com moeda, é feita de moeda, né? Então a gente pagou, nossa, nem se compara o valor da nossa aliança. E minha gente, peraí, deixa eu pegar. Essa aqui. Tá, ela pode não ser aquela coisa de aliança, de ver de longe e tal, ela escurece, né, com o tempo, mas é só você tem um produtinho, né, que a gente até ganha na hora que compra, é pra você limpar e ela fica brilhando linda de novo. E, minha gente, tem casal, na verdade, que nem pretende usar aliança, né, porque viu uma coisa desnecessária, assim, um gasto e tal, e tem outros que não, outros que querem gastar mais de 1.000, 2.000 ou mais numa aliança. Enfim, reveja, só pense, porque às vezes tudo parece uma regra e não é uma regra. Tem que ver o que faz sentido pra vocês. A gente decidiu não gastar em aliança porque pra gente a gente não se importa. A gente é mais de experiências também. Eu sei que todo mundo gosta de ter experiências, mas é só porque é um dinheiro alto, sabe? Na época do casamento a gente pensou, não compensava gastar caro numa aliança. Igual como o pedido de casamento, o Ciano não me deu um anel super caro porque ele quis gastar na experiência, né? Que o pedido aí ele já foi pular de paraquedas, né? Então já foi mais caro. Então ele preferiu gastar no pedido de casamento
do que no anel. Enfim, aliança é muito cara. Reveja se você quer mesmo uma aliança cara ou se uma aliança simples que só vai mostrar que você é comprometida e quando você olhar você vai lembrar da pessoa que você escolheu e pronto. Vamos pra próxima. Os detalhes de papelaria. A gente ganhou nossos convites porque eu fiz meus convites virtuais. Como eu disse, 60 convidados. Aí eu só saí enviando os convites no WhatsApp. Enfim, essas é muita papelaria, gente, é muita coisa. É um menu. Eu acho bonito e queria. E até pensei em fazer o menuzinho lá da comida, que eu acho legal para os convidados verem. Mas, caramba, foi um buffet de crepe no nosso, sabe? Então ele já tinha o cardápio, era para as pessoas escolherem no momento lá para quando estavam fazendo o crepe. Então não precisava pra gente. Nossa, esse vídeo vai ficar muito longo. Enfim, não quis fazer essas papelarias. Só fizemos os convites, acabou que não deu pra entregar pra todo mundo, ficou um monte de convite aqui, mas a gente entregou alguns, ficou pra guardar de lembrança realmente, mas reveja se você quer mesmo ter esses gastos com papelaria, com lembrancinha, sabe, com as coisas. E tem casamentos que eu já fui, que tem vários lugares pra você fazer, os convidados fazerem umas fotos, né? Uns cenários. Aí você gasta um montão com decoração. Decoração é muito caro. Eu tive orçamentos assim que dele ninguém tava entendendo o que eu queria. Ainda bem que eu conheci a Luísio. Nossa, ele entendeu perfeitamente o que a gente queria, porque o nosso casamento foi num lugar aberto. Então, não precisava aquele monte de coisa de decoração que nem as pessoas, que nem os decoradores que eu tava conversando, sabe? Quando eu falei com a Luísa, eu disse, ó, eu só quero isso, umas plantas pra entrada, uma no altar, tal, flores nas mesas, não sei o que. Ele, pronto, beleza, aí fechou por 1.200, com um buquê também que ele fez lá pra eu jogar, porque o buquê que eu entrei, o meu primo fez, lindo, inclusive. Obrigada, Miquel. Esse decorador tem ideia pra muita coisa, eles, bom, não. Pensa, você quer isso, você faz sentido pra você, realmente é relevante, tem coisa que você nem lembra. Tá certo que eu escolhi um lugar aberto justamente pra isso. A vista já era a decoração, sabe? E era o que eu fiquei dizendo pra ele, olha, ali é lindo, a vista é linda e não precisa de muita coisa. Aí ele, tudo bem, tipo, entendeu? Eu não... ele foi maravilhoso. Então, não fica com pressa, não fecha com alguém que você, o vestido do meu casamento foi na semana do casamento que eu peguei o vestido, que eu escolhi. Porque o que eu tinha escolhido antes, porque eu já tinha ido provar, já estava reservado pra data. Então, quando eu cheguei lá, ela, caramba, tu já vai casar agora, essa semana, não sei o que, Aí foi um que tinha lá e acabou dando super certo, muito mais bonito do que o que eu queria, sabe? O que eu queria inicialmente. Então tem coisas que você não pode ficar apressada, porque às vezes vai surgir. Eu não tô dizendo pra deixar tudo pra em cima da hora, mas eu tô falando de você escolher coisas que você ainda tá ali em dúvida, sabe? Outra coisa, eu não exagerei na comida. Não exagerei. Quando foi na escolha dos doces, que foram 200 doces, se eu não me engano. Aí ele disse, tem certeza que não quer escolher mais doces e tudo? Aí eu, não, porque eu já fiquei pensando, vai ter crepe doce e salgado. Gente, não é mão de vaca. É só um negócio assim na minha cabeça. Eu nem sou a favor da gula, sabe? Dessa comida desenfreada que a gente tem como fazer a social e acabar comendo, extrapolando sem necessidade, sabe? Então, teve doces, tinha doces pra todo mundo, mas também não era um monte de doce, uma variedade de doces, eram 4 tipos de doce. Deu super certo. Todo mundo comeu o crepe doce, que tava maravilhoso. Então, nossa, não vi nenhuma reclamação quanto aos docinhos. Eu só tô falando isso porque docinho você paga por unidade. E não é tão barato quando você vai vendo a quantidade de convidados. E não precisa exagerar. Às vezes, eu pensei em fazer só pra decoração da mesa, eu nem ia dar pros convidados, eu ia só deixar pra decoração. Mas foi aí que eu decidi, né, que ia ter os 200 e pronto, e dava pra dividir. Mas, gente, se você acha que não precisa, não precisa. Não vai nessa do povo, sabe? Não. Pensa, tenha o seu pensamento a respeito, o seu senso crítico e a sua ideia. Não precisa ficar levando em consideração, não. Inclusive, outra coisa. Eu fui em casamento que os convidados pagavam, tipo, não o bolo, essas coisas, né? Decoração, tipo, a noiva pagou tudo isso, os noivos.
mas os convidados pagavam para entrar. E, gente, nossa, um monte de gente julgou, um monte de gente isso. Teve quem disse que não ia porque não tinha como gastar e tal. Beleza, tudo bem. Pode, não tem condições de gastar e tal, mas os noivos também não tinham, sabe? Eles iam ficar sem festa de casamento só porque, nossa, é feio os convidados pagarem ou coisa assim. Não, gente, a gente tem que ter uma mente mais aberta, eu acho, para as coisas, para compreender os noivos, sabe? Então, se você não aceita isso, tudo bem, mas se você ficou com a ideia agora, poxa, será que meus convidados topariam? Às vezes topam. Eu fui pra esse e tinha mais de 100 convidados e eles toparam e pagaram, sabe? Foi maravilhoso. Maravilhoso. Fui pra casamento também que a noiva só convidou, ela tinha as amigas dela, né? E ela só convidou as amigas. Não convidou os namorados, os cônjuges, né? Porque ela não tinha essa interação com eles. Ela só conhecia as meninas mesmo. Aí teve algumas que disseram que não ia, né? Porque não ia sem o cônjuge e tal, ou não ia sem o namorado. E beleza, eu entendo quem não vai, quem não quer ir, quem opta por não ir. Mas também não julga a noiva por fazer isso, sabe? Porque às vezes ela escolhe um local que só cabe aquela quantidade de pessoas, ou ela tem um gasto já em mente, e se ela sair convidando o namorado de todas as amigas, tipo, é 20 pessoas a mais, 10 pessoas a mais, e ela não pode, porque paga por pessoa. Enfim, é só pra você ter uma cabeça assim mais aberta pra aceitar o que as outras pessoas, o que os outros noivos, o que as pessoas decidem, porque cada um tem a sua experiência, sabe onde o que tá podendo fazer naquele momento, naquela fase, e eu acho que apoio é o que mais a noiva precisa, de apoio, amizade. Mas só foi um parêntese gigante. Vamos lá para próximo. O próximo. Faça você mesma o que puder. Eu, por exemplo, eu fui no centro da cidade, comprei as caixinhas para os padrinhos, fiz as lembrancinhas do meu casamento, mas como eu disse, 60 convidados, não foi tanta lembrancinha assim, mas eu fui lá, comprei, eu tinha até aqui, ó, minha lembrancinha, comprei o copo, comprei parafina, que vem 1 quilo, né, assim, comprei uma essência, e aí derreti a parafina, fiz com a minha mãe até, derreti a parafina, coloquei a essência, depois coloca aqui, né, coloco um prendedorzinho pra segurar, comprei o pavio, né? Fiz o adesivo, comprei o papel adesivo e fiz a arte, ó. O simples é o suficiente foi a frase do nosso casamento. Pronto, o que você puder fazer, faça. Às vezes você não leva jeito pra algumas coisas, sabe? Eu vi noiva que fez os docinhos do próprio casamento. Eu não levo jeito pra isso, eu não faria. Mas se ela leva, oxe, quem mais fez foi ela, sabe? E eu vi também, inclusive, noivos que foram cerimonialistas do seu próprio casamento. Eu não fui, né? A gente contratou uma cerimonialista, mas assim, acho que dá pra você ser. O problema é o dia. O dia, gente, o dia é uma correria, uma loucura, porque é muita coisa pra você lembrar. Inclusive, uma dica dentro da outra dica. Fale tudo o que você quer para cerimonialista, porque você acha que vai lembrar, mas você não vai. Fale o que você quer para o fotógrafo antes, porque no dia você não vai lembrar. Eu não tive foto com todas as minhas madrinhas, sabe? E esse ano não teve foto com os padrinhos. E foi porque a gente não lembrou, sabe? A gente não falou para cerimonialista, porque também ela teria lembrado, ou não falou para o fotógrafo, enfim. Fala tudo o que você quer para cerimonialista, conversa com ela antes, vê se ela entende o que você quer, sabe? Cerimonialista é ótimo, não se preocupa com absolutamente nada. É maravilhoso, pelo menos pra mim, nada. Tudo chegou lá, montaram, iluminação, foi tudo a montagem e ela estava lá, pleníssima, resolvendo tudo e eu não fiz nada, sabe? Mas assim, se você quer ser sua cerimonialista, no caso até pra ter a experiência, né? Quem gosta de planejar, organizar. Agora no dia, eu aconselho você a designar alguém pra ficar com pelo menos com um papel, pra saber o que é que você quer, o que você não quer, o que no dia você não tem como ficar fazendo isso, ou vai ser você sendo maquiada e lá recebendo ligação pra dizer o que era. Sim. Para não ter estresse, pra mim foram 3 coisas: Deus, diálogo e misericórdia. Porque quando a gente pensou em fazer festa de casamento, eu lembro de ter lido aquele versículo de fazer todas as coisas como para Deus e não para os homens, sabe? Como se estivesse fazendo para Deus e não para os homens. E o casamento era o que me vinha na minha cabeça, sabe?
Eu tinha que fazer meu casamento pensando que era para Deus e não para os homens, porque é exatamente isso. Eu fiz para celebrar, para agradecer a Deus por ter encontrado alguém maravilhoso e que eu amo muito, admiro demais. E nossa, sabe, muito mais do que eu esperava. Inclusive foi a frase que eu disse no casamento. Melhor do que eu imaginava e mais do que eu mereço, sabe? Então eu fiquei muito grata a Deus e eu pensava nisso quando eu planejava o casamento, sabe? De que é pra Deus, é pra estar com pessoas que me amam, que amam Ele também e que tá todo mundo feliz. E grato a Deus por a gente ter se unido, por ter se conhecido e ter decidido viver juntos. Tá, tudo bem. Pronto, encerrei. Outra coisa, o diálogo, é porque você tem que ter paciência, jeito de falar pra dizer para aquela pessoa, tanto para os fornecedores quanto para o seu cônjuge, para sua família. Você ter um jeito de falar, você dialogar, sabe? Não ter preguiça, ou não ter, ou pegar ranço das coisas, ou não, explicar, ó, eu quero isso desse jeito, ou eu não quero tal coisa, eu não quero isso, eu não quero fulana, porque tem isso também, das pessoas quererem convidar, e assim, você pensar bem, se você quer muita gente, se você quer todas essas pessoas, sabe? Porque às vezes você não quer e é só... Mas você dialoga. Em relação à misericórdia, é que não se trata de ter a melhor ideia, a melhor atitude. Não é uma competição, sabe? Trata-se de amar mesmo e, acima de tudo, e sobretudo, perdoar também quando necessário, sabe? Pedir perdão, pedir desculpa. Essa questão da misericórdia, porque é um momento estressante, sabe? Tem momentos estressantes. Deus, diálogo e misericórdia, é exatamente isso que eu aconselho mesmo para não ter estresse. Quanto a não ter dívidas, não comece a reserva do seu casamento sem ter uma reserva de emergência. Quando se trata de casamento, quando você gasta 5 mil numa coisa, aí você fica, caramba, era o dinheiro que eu poderia gastar com outra coisa, é o dinheiro que eu poderia, sabe? Você sempre fica se fazendo essa pergunta. Eu me fazia muito essa pergunta. Mas aí eu pensava, eu tenho a metade guardada, sabe? Então, o que eu gastei, os 5 mil e pouco que eu gastei no casamento, eu já tinha 5 mil e pouco guardado, sabe? Então, o que eu gastei, eu já ficava pensando, mas eu já tenho esse dinheiro guardado, sabe? Não foi nada um negócio de, poxa, eu só tenho 5 mil reais guardado, torrar todo no casamento. Mas eu acho que é isso, é de você saber orçar direito as coisas, assim, pra não embaralhar e não entrar endividado, não sair do casamento endividado. Eu não tava contando com presentes, eu não ficava contando com esse tipo de coisa. O que veio, assim, foi realmente inesperado. E eu aconselho também isso, não fica contando com o dinheiro dos outros. Eu sei que eu posso estar aí entrando numa área que eu não deveria na sua vida, mas eu acho legal você pensar isso com o seu cônjuge. Mas assim, é legal você ter uma reserva, uma coisa com o seu dinheiro, pra você não ficar tendo esses perrengues com o dinheiro da família, com o dinheiro alheio. Enfim, a última coisa pra não ter dívidas é saiba o que quer, por que quer e se fará diferença antes, durante e após o casamento. Porque assim, enquanto falando em dívidas, o que eu quero comentar é que esse ano ele decidiu fazer isso aqui. Que foram essas fotos aqui. Um cara tirava na hora, ele imprimia na hora do casamento, né? Então assim, muita gente tirou foto, levou pra casa e guardou de lembrança, sabe? Então era uma lembrança para os convidados. Ele quis fazer isso. E eu entendi que era uma lembrança, sabe, pra eles. E por mais que eu tivesse feito a lembrancinha da vela, não era a mesma coisa de você ver e ser transportado para aquele momento, sabe? Então foi bem legal. Isso pode te ajudar a escolher, a decidir e bater o martelo. Enfim, eu espero que esse vídeo não tenha ficado gigantesco. Muito obrigada aí se você assistiu, se eu te ajudei de alguma forma. Eu quero pedir pra curtir o vídeo, comentar alguma coisa a respeito, se você vai casar, se você é a noiva, como tá esses preparativos. É bem legal essa fase. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que se estressa. A minha experiência mesmo, o melhor foi o dia, porque antes eu acho que eu fiquei meio penando assim, sofrendo um pouquinho, mas é ótimo, é maravilhoso e eu aconselho todo mundo a fazer festa de casamento, porque caramba, pelo menos a minha experiência foi
magnífica. Façam votos de casamento. É só porque se você tá em dúvida, se você pensa em ter, pensa direitinho, porque é ótimo tanto pra pessoa que tá lá ouvindo, né, a noiva, o noivo, quanto pros convidados. Nossa, é um negócio que todo mundo tá ali se aproximando por ouvir o noivo falar a respeito dela e a noiva falar sobre ele. Nossa, é muito legal. Enfim, tchau. O vídeo tá muito grande. Beijo, até a próxima.